Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar sobre a Pastoral da Saúde Hospitalar. Você sabia? A Pastoral da Saúde, com certeza você já sabe que existe já há muito tempo, né? E tanto trabalho a Pastoral da Saúde sempre desenvolveu aqui na nossa arquidiocese no Brasil, né? Quanto trabalho a Pastoral da Saúde vem com soro caseiro, lembra? Soro caseiro, tanto trabalho, quantas vezes você já deve ter trabalhado na Pastoral da Saúde, mas existe um ramo agora novo, criado, sendo estruturado aqui na Arquidiocese de Belém, que é a Pastoral da Saúde Hospitalar. E quem vai nos ajudar a compreender um pouquinho mais é o casal Ana e Oswaldo Monteiro, que é o novo coordenador da Pastoral da Saúde. E por questões ainda de pandemia, de segurança, a gente vai no primeiro bloco, no terceiro bloco, falar com Oswaldo Monteiro. No segundo bloco a gente vai conversar com a Ana, tá bom? Saúdo nesta noite aqui o Oswaldo. Obrigado, Oswaldo, por ter aceito o nosso convite, por ter vindo ao nosso programa. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Estaremos aqui à disposição para qualquer esclarecimento com relação à Pastoral da Saúde Hospitalar Arquidiocesana. Quando eu vi a pauta, disse Pastoral da Saúde Hospitalar, muita gente pode perguntar, né? Correto. Como cresceu, né, a Pastoral da Saúde, né? Como é que foi esse crescimento, esse surgimento da Pastoral da Saúde? Explica para nós. Bem, a Pastoral da Saúde, ela começou a nível arquidiocesano em 2014, pelo padre Luiz Rabelo. E nós, eu e a minha esposa, Ana Maria, nós começamos como tesoureiro. Mas logo em seguida nós começamos a coordenar a pastoral junto com o padre Luiz Rabelo. Formamos os grupos, naturalmente, de coordenação. Tivemos a secretaria e a tesouraria. Nós começamos na tesouraria e depois passamos para a coordenação. E de 2014 a 2017 nós ficamos coordenando. E após isso passou, em função do tempo que nós já tínhamos, de 4 anos, passou para uma outra coordenação. Mas foi em 2014 que ela surgiu. Tá. A pastoral. Quer dizer, mas o padre Luiz intuiu o que naquela época? Qual foi a ideia dele? Que havia necessidade de uma presença da igreja nos hospitais. É isso? Você que conviveu, vocês conviveram com ele, foi isso? Exatamente. Essa era a missão que nós tínhamos. Porque nós praticamente perdemos um pouco o vínculo da igreja dentro dos hospitais. Então, isso inclusive foi um apelo da arquidiocese através do Dom Alberto, entendeu? E ele fez esse chamado, fez esse apelo nas paróquias. Então, começamos a montar este grupo, naturalmente, entendeu? Para se organizar melhor. Que, na verdade, a pastoral, como eu já estava falando, da saúde, ela existia há muito tempo. Mas a hospitalar arquidiocesana, não. Que ela vai praticamente, esse campo pastoral que eu chamo hospital, ela vai se dedicar praticamente às visitas hospitalares, entendeu? Aquele enfermo, até mesmo ao acompanhante, a gente vai atendê-los. E nesse início vocês começaram, conta um pouco essa história desse início. Vocês começaram como visitando os hospitais, como é que foi assim esse início? Foi, na verdade, esse início, a visita no hospital demorou um pouco tempo. Por quê? Porque era um projeto, todo projeto requer planejamento, requer organização. Então nós tínhamos que ver, sim, vamos ter que ter formações. Na verdade, para todo um agente pastoral, que a gente chama de agente pastoral, ele tem que ter um certo conhecimento teológico e uma base praticamente voltada para a área de saúde. Então, esses são dois pontos principais que nós temos que ter. O nosso conhecimento, porque a gente vai chegar diante de um enfermo, ele vai até perguntar para a gente por que está acontecendo isso comigo. Por que eu estou aqui? Por que eu estou assim? São perguntas, são situações que a gente tem que ter naturalmente conhecimento teológico e também uma base de conhecimento da saúde. A gente não pode entrar em um hospital como a gente quer. Sim. Tem um hospital que tem suas normas, tem naturalmente situações que a gente pode naturalmente ter que dar toda a atenção necessária. Então, essa é uma organização que nós tínhamos que ter. O hospital tem uma exigência, o hospital tem que nos passar todas aquelas diretrizes que naturalmente a gente tem que obedecer. Tem hospital que solicita que nós tenhamos, para você ter uma ideia,
é um conhecimento de primeiros socorros. Sim. Outros não, entendeu? Então tudo isso era necessário. Nós tínhamos que organizar a parte documental do projeto, entendeu? Tínhamos que fazer um levantamento, o mapeamento dos hospitais. Por quê? Porque era a partir daí, como é a nível arquidiocesano, não era por nível regional ainda, que nós tínhamos que trabalhar. Então, toda essa parte tinha que ter um planejamento, demorou um pouco até nós chegarmos à visita. E depois que nós formamos os grupos, coordenamos toda essa parte aí, nós teremos que partir, fizemos formações, claro, tivemos formações no Hospital Porto Dias, para podermos trabalhar, saber o que é que o hospital exige da gente, o que é que nós devemos fazer, como fazer. Entendeu? Isso em 2014, tudo? 2014, entendeu? Tivemos toda essa preparação, entendeu? E um ano praticamente depois de tudo montado foi que começamos, naturalmente, a fazer as missões, naturalmente, nos hospitais. Se chamava missões, exatamente. E como é que eram essas missões? Como é que vocês iam, por exemplo, para o público de casa entender como é que era o trabalho, como é que é um trabalho da pastoral da saúde hospitalar? Como é que era essa missão? Se chama agente de pastoral, é isso? Agente como pastoral. É que o agente de pastoral da saúde hospitalar trabalha, né? Como é que era? Correto. Como eu estava lhe falando, ele tem que ter um certo conhecimento teológico, tem que ser um conhecimento de saúde. Bem. Ele tem que também saber transformar, que eu poderia dizer assim, a realidade daquele sofrimento, daquela dor, até daquela morte, em uma realidade de vida. Certo. Então, nós temos que estar preparados, naturalmente, tudo para isso. E tivemos, claro, antes de entrar, antes da visita, tivemos que ter aquele convívio, naturalmente, com as pessoas que trabalham, naturalmente, dentro dos hospitais, entendeu? E com a parte de direção dos hospitais. Que autorizava, exatamente, que autorizava, para saber de que maneira nós íamos chegar até fazer uma visita. Entendi. Entendeu? Tínhamos que ter um crachá, tínhamos que ter o jaleco, entendeu? Para poder, naturalmente, fazer as visitas, naturalmente, que nos eram propostas, na verdade, né? Mas as visitas eram no domingo? Não. Geralmente, como é que era? Geralmente os hospitais, eles nos davam uma programação de visita. Entendeu? Tá. Claro, vamos supor, tem um horário da manhã, que às vezes nós não podíamos, um horário, por exemplo, de 8 a 9, não podia porque geralmente era um atendimento do hospital, tinha horário de descanso. Então, ele dava um determinado horário e conforme aquele horário nós íamos programando um agente. Tá. Entendeu? Vamos supor, de 11 a meio-dia nós programávamos um agente para fazer uma visita. Um exemplo, o hospital lá na Ordem Terceira, lá, por exemplo, lá no pronto-socorro ou na Santa Casa. Então nós tínhamos que programar todo esse horário para podermos fazer essa visita. Entendeu? Entendi. Quer dizer, dependendo então do tempo disponível do hospital e do tempo disponível do agente que se encaixava naquele tempo lá, era que vocês marcavam aquela presença ali. Exatamente, perfeitamente. Era dessa forma que a gente vai fazer, entendeu? Fazíamos e vamos fazer ainda. Entendeu? E existe algum material da Pastoral da Saúde Hospitalar que vocês utilizam para se guiar no sentido do que falar para a pessoa? Sim, tem. Nós temos hoje a Pastoral da Saúde da CNBB. Entendeu? Sim. Ela é, na verdade, nossos guias. Tem um roteirozinho. Que tem todo um roteiro. Claro, a gente não obedece rigorosamente, mas eu acredito que 80% a gente vai ter que obedecer. Porque já é um projeto bem amplo, já tem um bom tempo. Então, nós analisamos, como estamos analisando para essa outra aqui, esse projeto. Então, nós temos que ter toda essa base para podermos seguir com o projeto, seguir com esta missão que a gente chama, naturalmente, entendeu? Vocês iniciaram com quantos eram casais? Como é que tem que ser casal? Pode ser um jovem? Como é que funciona? Não era só casais. É qualquer pessoa que se sentisse, que eu posso dizer assim... Chamado, naturalmente. Ela tinha que ter ciência de que o trabalho dele ia ser dentro da área de saúde, tem que ser voluntário. Às vezes até a palavra voluntário me embaraça um pouco, porque eu acredito que seja a missão, a missão. Mas muitas pessoas chamam de voluntário. E saber, ter um equilíbrio naturalmente para a gente poder trabalhar dentro do hospital. Então, essa missão que
que nós temos aí, entendeu? Ela é bem ampla, entendeu? Então, nós vamos seguir conforme, naturalmente, aquilo que nós vamos, por exemplo, dessa outra agora, projetar, fazer esse planejamento e seguir em frente. Pois é, mas começaram com quantos, mais ou menos, assim, a ideia? Assim, na pastoral de 2014, pois é, 2014, como era aquele grupo inicial? Pra gente ver um o pouco grupo a história. inicial, nós tínhamos praticamente 4 casais e o restante foram efetuado convite. Era eu, casal, minha esposa, e mais 3. Os outros foram feitos convites, pessoas solteiras mesmo que trabalhavam lá. Que se sentiu tocado naturalmente por aquela missão, entendeu? Tá. Não era, aí tínhamos que ter, claro, a formação, entendeu? E naquele tempo nós tínhamos só como religioso só o Padre Luiz, que é diferente da que nós temos hoje, graças a Deus. Então, hoje nós estamos com uma estrutura bem melhor. Qual é a entendeu? estrutura de hoje? A estrutura hoje nós temos praticamente quase que 70% das pessoas voltadas para a área de saúde. Tá sim. Muito bom. Nós temos médicos, entendeu? Entendi. Hoje temos psicólogo, temos das diversas áreas. Ou nós não tínhamos também naquele tempo diáconos, entendeu? Hoje nós já temos, praticamente nessa reunião foram 15 diáconos que vão participar junto com a gente, para a gente poder montar essa estrutura. Então o grupo cresceu, foi isso? Bastante, significativamente, né? Entendeu? Cresceu. Então, esse projeto, eu acredito, tipo assim, que vai seguir em frente com uma boa estrutura. Muito bem. Estou entrevistando aqui o Oswaldo Monteiro, que é o casal coordenador da Pastoral da Saúde, tá? E o telefone, se você já quiser entrar em contato, é o 98355-2380, olha aí que está aqui, né? 98355-2380, o telefone da Pastoral da Saúde. E por esse telefone você pode mandar também o WhatsApp, né? WhatsApp também, hoje, claro. Sem WhatsApp a gente não vive, né? Infelizmente, essa é a grande verdade. Mas você pode mandar um zap da saúde aqui para o Oswaldo e para a Ana, né? Que eles vão entrar em contato com você. Estão organizando a Pastoral da Saúde. Muita gente se sente atraído por esse trabalho, que é um trabalho muito generoso, um trabalho muito importante na Arquidiocese de Belém, e hoje aqui a região metropolitana cresceu bastante no sentido de hospitais e clínicas. Enfim, há um trabalho muito grande a ser desenvolvido e precisa de pessoas que tenham essa vontade, sintam esse chamado, e já a Arquidiocese tem feito. Aqui no terceiro bloco a gente vai comentar um pouco mais com o Oswaldo sobre esse crescimento, os projetos, como tem acontecido. Mas eu queria saber com ele ainda, né, nesse crescimento para cá de 2014, né, de 2014 para cá, vocês ficaram só nos 4 casais ou foi aumentando, ou só agora mesmo que aumentou? Nós éramos praticamente 11 pessoas, 4 casais, naturalmente mais 3 que não eram casais. E era só um hospital ou quantos hospitais eram? Nós trabalhamos praticamente em 3 hospitais só, que era o Hospital da Ordem Terceira, a Santa Casa e o Pronto Socorro. Nós praticamente trabalhamos mais nessas 3 áreas, nos 3 hospitais, entendeu? Sim. Isso daí, em função, como eu estou lhe falando, da situação de saúde do padre, infelizmente nós não podíamos fazer um projeto mais amplo, naturalmente, né? Pela equipe também que nós tínhamos, que hoje está bem diferente, né? E tinha também essa possibilidade da equipe da saúde hospitalar, da pastoral da saúde hospitalar, organizar uma missa para quem queria, nos tempos assim de Natal, essas coisas, havia essa, tinha essa possibilidade? Nós temos na de 2014, lá nós tínhamos, ainda temos na verdade, uma missa celebrada todo domingo às 16 horas, que é justamente que começou com o Padre Luiz Rabelo. Todo domingo nós tínhamos missa, e hoje já tem outro pároco naturalmente tomando conta. Entendeu? Então nós estamos lá no Hospital da Ordem Terceira, na capela. Entendeu? Também. Tinha o objetivo também era esse? Sim, com certeza. Entendeu? O objetivo também era esse. As celebrações que nós tínhamos, que é toda voltada para a saúde. Então, a gente precisava dessa ligação que tem entre a igreja, naturalmente, entre a área que nós estamos trabalhando, junto com como eu poderia dizer assim,
nessa área missionária, envolver praticamente toda a igreja, né? Que nós temos lá. Muito bem. Estou aqui conversando com o Oswaldo, né, que é da Pastoral da Saúde Hospitalar. O telefone para quem quer entrar em contato com ele, com a Pastoral da Saúde, é o 983 55 23 80, 983 55 23 80. Você pode entrar em contato aqui com ele para fazer a sua inscrição, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre os cursos, talvez a formação, porque precisa falar sobre a formação. Daqui a pouco, no segundo bloco, a Ana vai comentar um pouquinho para nós sobre como é essa formação, o que é preciso, né, para você ser um agente de pastoral, porque é agente de pastoral que se chama, né? Exatamente. Eu lembro disso que a doutora Zilda Arnes esteve aqui nesse programa, você sabe disso? Entrevistei a doutora Zilda Arnes, né? Entrevistei antes dela falecer, né? Um tempo antes dela falecer. Então, ela sempre falava sobre essa questão do agente, da disponibilidade. Certo, correto. É coisa muito boa, né? Perfeito. Tá bom? Então, o agente de pastoral, da Pastoral da Saúde Hospitalar. Vai para o nosso apoio cultural, voltamos daqui a pouquinho, tá bom? TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, e hoje aprendendo um pouco mais sobre a Pastoral da Saúde Hospitalar. Que coisa boa, né? Estamos conhecendo sobre esse novo ramo da Pastoral da Saúde, e agora recebendo nesse segundo bloco a Ana Monteiro, esposa do Oswaldo Monteiro, são casal coordenador, o novo casal coordenador da Pastoral da Saúde. Boa noite, Ana, seja bem-vinda ao nosso Janela Aberta. Muito obrigada. Eu que fico feliz de vocês terem aceito, porque eu sei que um casal coordenador tem muita coisa para fazer, Com muito certeza, hospital para cadastrar. Cadastrar, é verdade. Eu queria saber como é que começou a vida de vocês para a Pastoral da Saúde, como é que é isso? Partiu desse momento, né, em que a gente, numa celebração na paróquia da Santa Cruz, e o padre Luiz Rabelo, que estava celebrando, e ao final ele fez o convite, né, para que se sentisse tocado, né, para fazer parte da pastoral, como agente pastoral da saúde hospitalar. E a gente foi procurar, né, a secretaria, fizemos nossa inscrição, e em seguida nós fomos chamados por ele. Na verdade, depois a gente ficou, né, como tesoureiros. E já existia um casal coordenador, mas depois, com o afastamento deles, né, com a saída deles, o padre Luiz nos fez o convite, né, de ficar na coordenação juntamente com ele. E a gente aceitou, porque nós já estávamos ali envolvidos, né, no trabalho. E então, para a gente foi assim, foi um aprendizado, né, foi muito bom. E depois a pastoral praticamente ela ficou, né, um tempo, porque veio a doença dele. Na verdade foi um ano, né, de implantação, porque gera uma série de coisas, né? Tem tudo assim, uma formação, a questão dos hospitais, porque para a gente ter acesso a um hospital, a gente precisa também ter um conhecimento, uma formação. A gente precisa ter uma preparação, né, de o que a gente vai usar, né, a questão de máscara, né, todo aquele... Os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Para, né, poder entrar, né, os cuidados, né, que a gente tem que ter pelo fato de estarmos dentro de um hospital, né, que ali, você sabe, são pessoas fragilizadas, doentes, né. Então, mas eu queria te perguntar uma coisa assim, Ana, por exemplo, na questão da formação, inclusive o telefone, eu já dei no primeiro bloco, 983552380, 983552380, muita gente em casa pode estar perguntando, que eu queria perguntar para Ana sobre essa questão da formação, porque a pessoa pode estar perguntando, tudo bem, né, o agente de pastoral vai lá, mas vai falar o quê? Porque a pessoa tem que falar, porque você não pode chegar lá com a pessoa doente. Olha, o que é que você tem? Você tem isso? Você está assim? Você está... Não pode pagar mico lá, falando coisas inadequadas. Então, quem tem que preparar você, né?
você tem que chegar, não pode falar essas coisas, né? Enfim, como é que é isso que eu estou dizendo? Essa preparação, porque você tem que ter, né, uma postura frente ao doente. Isso, com é isso? certeza. Não diz? Alguém Com deve dizer certeza, isso, é porque as minhas verdade. formações de pastoral da saúde antigas diziam isso. Você não pode chegar na frente da pessoa que está enferma e ficar fazendo essas perguntas indiscretas na frente do doente. Não é isso? Isso, então, exatamente. eu queria que você falasse um pouco dessa formação. Como é que está? A formação, na verdade, ela começa com a parte, né, até de como a gente entrar, que é a parte da vestimenta, como a gente chegar. E depois com o enfermo, que seria o doente, né, o paciente. Aí que entra a nossa parte espiritual, né, que a gente tem que ter essa preparação espiritual, no caso de chegar a ele. Né? Isso que às vezes deixa o agente pastoral um pouco preocupado, né? Como que eu vou chegar lá? Eu vou perguntar, eu vou falar? Será que eu não vou me sensibilizar com a doença dele e vou ficar com... Eu não posso chegar com ar abatido, né, pro doente. Claro. Então, a gente tem que chegar com a nossa... que é a visita. É a gente ter aquele olhar, né, aquele olhar de... não de caridade, né, mas um olhar que a gente possa transmitir para ele um conforto, né? E é mais a questão do olhar, a escuta, uma oração, né? Porque às vezes as pessoas estão ali e elas querem ouvir, né? Elas querem serem ouvidas, né? Claro. Porque às vezes eles ficam até se questionando: por que eu estou aqui, né? Por que eu estou sofrendo? Né? Porque eles se sentem, o doente em si se sente fragilizado. Tem essa né? pergunta mesmo? Assim, por que esse sofrimento está se batendo na minha? Tem. O que é que eu fiz de errado? O que é que eu fiz de errado? Tem. Por que Deus está me dando essa doença? Por que Deus está me dando essa doença? Tem muita essa pergunta, né, perante a doença, tem, né? Tem sim, durante a doença eles se questionam, né? Porque eu estou aqui, porque na verdade... eu acho assim, ninguém quer ficar doente, claro. Né? Porque a gente tem uma vida ativa. Aí quando você adoece, você paralisa, né? Claro. Você fica ali. É terrível a doença. E principalmente quem fica dentro de um hospital, né? Então são pessoas que estão ali carentes, né? Carentes mesmo de um olhar, de uma escuta, de uma oração, né? A gente não pode ficar muito assim transmitindo pena, questionando, não, aí assim, tipo contar uma história, eu já passei por isso, você... Não, a gente tem que ter aquele olhar de transmitir um conforto, para ele se sentir que ele é importante, né? Porque para a gente também, mesmo a gente chegando para eles com essa preocupação, né, de se sentir, assim, não ter pena, né? Não ter pena dele. Então, a gente acaba também aprendendo, né? Porque a gente sai dali se sentindo que a gente foi importante para aquela pessoa, né? E que ele é importante para nós. Nós temos que transmitir isso, né? Que eles são importantes, que apesar de eles estarem ali doentes, né? Que eles estão ali enfermos dentro de um hospital, mas que eles são importantes. Eles fizeram toda uma vida aqui fora, né? Nós temos que passar isso para eles, porque assim como tem aqueles doentezinhos que já estão mesmo, né, praticamente como se fosse o fim, né? E tem aqueles que estão se recuperando, mas que às vezes o emocional, né, porque a doença ela conta muito o lado emocional, né, o espiritual, porque as pessoas não adoecem só o físico, eles adoecem principalmente o emocional, o espiritual. Claro. E é aí que entra o agente da pastoral, né? Para levantar esse espiritual dele. E a pessoa, né? quer falar também, né? Isso. Porque por incrível que pareça, né, há muita gente abandonada em hospitais. Exatamente. Há muita gente abandonada em hospitais. Há muita gente que é acompanhada. A família está perto e que o acompanhante também precisa de um apoio. Mas há muita gente abandonada em hospitais, não é verdade? Exatamente. Quando nós começamos, né, o nosso trabalho, que o nosso direcionamento e foco foi a Ordem Terceira, né? Certo. Porque quando nós chegamos lá, eles têm a capela, né? Que ela estava fechada por falta de um pároco, né? E onde foi feito o convite para ele. Então, hoje já existe as missas todos os domingos, né? Às 16 horas. Sim. E a gente começou
Hoje até nós somos ministros da Eucaristia. Certo. Por que nós se tornamos o ministro da Eucaristia? Porque eles também têm essa sede da De comunhão, de receber a Eucaristia, né? Exatamente. A gente tinha enfermarias que nós íamos visitar que eles solicitavam, eu gostaria da comunhão, né? Então eles não podem sair dali. Então a gente fazia assim, a gente chegávamos cedo, né, para celebração, a gente subia, né, fazíamos as visitas e pegava o nome daqueles que queriam a comunhão, e depois da celebração o Padre Luiz ia lá, né, fazer a distribuição da comunhão, até porque nós não éramos ministros. E depois a gente se sentiu tocado em ser um ministro da Eucaristia, justamente para a gente também já levar a comunhão, né? Então é uma coisa assim muito bonita, é muito solidário, Muito né? solidário. Porque a pastoral da saúde ela é solidária, né? Você tem que ter uma disponibilidade, né? De ir com o coração aberto, né? Levar aquele conforto, né? Mostrar através até do nosso olhar, não chegar com aquele olhar triste, abatido, mas assim aquele olhar de caridade, de dar uma levantada Sim. neles. E isso aconteceu muito entre nós dois, né? Uhum. Porque nós tínhamos, na verdade, um grupo, né, formado. Só que depois as pessoas não... Assim, é porque, como eu lhe digo, a gente tem que ser tocado, né? Você tem que ter esse comprometimento. Tem que ter um chamado mesmo. Um chamado. Eu digo, tem que ter um chamado, E senão você tem que também gostar daquilo, Claro, né? claro. Porque quando você vai, né, você vai defrontar com essas pessoas. E alguns não se sentiram, né? Não chegou na hora, sentiram medo, né? Se sentiram muito assim fragilizado pela doença das pessoas, Sim, né? claro. E aí se afastaram. Porque é uma preparação, temos que ter essa preparação espiritual, a gente tem que estar espiritualizado, né? Fortalecido mesmo. Sim. Porque assim como a gente vai lá visitar aquele doente, nós temos as nossas próprias famílias, né? Nossos doentes, né? Então você tem que ter esse coração, né? A paciência, né? De lidar com o enfermo, né? Porque você sabe que por ele estar fragilizado, às vezes ele está um pouco estressado, né? Mal-humorado às vezes, porque às vezes até com raiva do mundo, né? Por ele estar ali, né? Se questionando por que eu estou aqui. Então, principalmente para quem tinha uma vida ativa, né? Uma vida, por exemplo, a questão dos jovens, né? Idoso, né? Os idosos ficam muito ali abandonados, né? Tem aquele enfermo que vem dos interior, que ficam ali e o acompanhante tem que morar ali, ficar ali, aí o acompanhante também já está cansado, já não consegue ter aquela paciência. Então, isso tudo gera para o enfermo um pouco de desconforto, um pouco de revolta até, né? Então você diz assim que também para o agente de pastoral, ele se transforma com as histórias que ele escuta, com a vida das pessoas com que ele fala, porque ele também aprende a lidar com a compaixão cristã. Exatamente. Com você aconteceu muita coisa, muita história assim? Aconteceu. Que te mexeu com você? Que mexeu. Nós conhecemos um senhor na Ordem Terceira que, na verdade, eles não sabem nem dizer quem o deixou ali. Ele chegou lá Sério? Precisando de um atendimento. Sim. E ficou internado. E a pessoa sumiu, eles não tiveram contato, não sabia por quê. Porque nem ele sabia dizer, né? Então, quando nós fomos fazer a visita para esse senhor, a enfermeira falou, né? Olha, ele está aqui, ele está dependendo de ajuda, né? Porque tem também aquelas pessoas que levam alimentação, Sim. fralda, aquela parte de que precisa, né? De limpeza, tudo. Então, tem essas pessoas que levam esse material para eles. E as enfermeiras mesmo cuidam, né, de dar o banho, de trocar, mas eles estão ali, abandonados. Sem escuta, sem ninguém. Isso, sem ninguém. E ele falou para mim, né, ele falou, eu olho para você e estou sentindo assim, como se eu estivesse sendo acolhido até por uma filha, né, de ver você aqui,
me ouvindo, né, de poder tocar em mim, porque ele perguntou se eu podia pegar na mão dele. Porque quando a gente fez a nossa formação, o Padre Luiz trabalhou muito essa questão de não pegar, de não tocar. Mas também ele colocou uma outra situação, que se eu não pegar, ele poderia achar que eu estava com medo de tocá-lo e pegar a doença. E como eu já sabia qual era a enfermidade dele, né, e eu toquei na mão dele. Entendi. E ele me agradeceu. Ele ficou... Você nota o semblante da pessoa muda, né, muda totalmente. E antes disso, a enfermeira já tinha me falado que ele chegou, deixaram ele lá, eles não sabiam nem o nome dele todo, né? Algumas coisas ele falava, mas ele estava ali. A gente ainda teve um momento da gente dar alimentação para ele, né? Segurar o copo, porque tem um horário da alimentação deles, né? Então aquilo foi importante assim para mim, foi tocante, porque a gente também sente a nossa importância para aquela pessoa, né? Porque, por exemplo, a gente desconhecia esse lado, né? A gente não tinha essa convivência, essa vivência. E quando eu fui, aí eu vejo assim, meu Deus, às vezes eu me sentia... às vezes a nossa inutilidade é uma utilidade para a pessoa, para o outro, né? Claro. Então você se sente útil. E eu me senti assim, eu me senti feliz por aquilo. E aí é que vai motivando mais a gente a fazer parte desse mundo do enfermo, principalmente na questão dos idosos, né? Os jovens, você sabe que teve um jovem também que ele estava lá, ele já estava no final, né? Porque antes da gente chegar nessas visitas, a gente já tem um histórico um pouco do paciente, né? E ele também já estava num estado praticamente assim, terminal, né? Mas estava lá. E ele perguntou, né? Por que eu estou aqui, né? E aí eu falei para ele, o que é que você acha o que é que você diz, né? O que é que você sente de você estar aqui? Ele disse, eu sinto que Deus não gosta de mim. Ele falou. Eu disse, não. Pois Deus, é aí que você tem que pensar o contrário, que Ele gosta muito de você, que Ele está trabalhando justamente esse seu lado espiritual, esse lado que você perdeu, né? Ele está te transformando, né? É como se fosse assim, Ele está te dando um novo olhar, uma nova visão para você, né? Muito bem. Então, é um trabalho, né, importante. Eu quero deixar aqui para você o telefone, né, mais uma vez, da Pastoral da Saúde Hospitalar, 98355-2380, 98355-2380. Tá vendo aqui? Eu ficaria conversando com a Ana, assim, contando essas histórias, que eu gosto de ouvir essas histórias, como transforma a vida das pessoas, a vida de todo mundo. Quero agradecer, Ana, a sua participação no programa, tá certo? Obrigada, muito sucesso também na Pastoral da Saúde. Você pode se despedir, tá bom? Muito obrigado, né? A gente fica agradecido pelo convite, né? Em poder falar um pouco, né, desse trabalho que muita gente não conhece. Também fica até o convite, né, para quem quiser vir somar. Nós estamos ainda em processo de implantação, né, dando essa revitalizada na Pastoral da Saúde Hospitalar, e nós estamos à disposição. Tá certo. Através, né, como você já falou, do nosso telefone, que é do meu esposo. E é isso, o nosso trabalho é levar esse novo olhar, né, para os enfermos nos hospitais, né? Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, e não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho no nosso terceiro bloco com Oswaldo Monteiro, mais uma vez. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, novamente para falar sobre a Pastoral da Saúde Hospitalar, recebendo o Oswaldo Monteiro nesse terceiro bloco, né? No segundo falamos com a esposa dele, a Ana Monteiro. Eles são um casal, coordenador da Pastoral da Saúde
hospitalar. Estamos conhecendo, né, esse novo ramo da pastoral da saúde, muito interessante, muito importante. Se você quiser ser um agente de pastoral da saúde hospitalar, já sabe, 98355-2380, 98355-2380. Oswaldo, soube que houve uma reunião recentemente, né, com o Dom Antônio, uma reunião importante, né, para remanejar, reestruturar. Primeiro, conta um pouco como foi essa reunião, o que é que houve de bom nessa reunião, o que é que se discutiu, quais são os planos futuros, eu queria saber. Bem, foi uma reunião que eu sei que ouvi meus colegas diáconos participaram também. Exatamente, foi uma reunião muito proveitosa, na verdade, mais do que nós esperávamos. Então, nessa reunião foi discutido vários assuntos, esse planejamento praticamente, né? Nós tínhamos uma outra reunião que foi dividida, justamente a pastoral da saúde hospitalar, que era voltada para a parte fitoterápica, né? Entendeu? Que nós tínhamos. Então, o que aconteceu? Então, foi formado esse grupo da pastoral da saúde hospitalar. Então, o que é que nós discutimos durante esse período todo lá que nós tivemos lá, que foi muito proveitoso, né? Tivemos a participação de aproximadamente 54 membros, 54 pessoas. 54 pessoas na reunião? Olha, na reunião. Foi boa. Foi. Então, o que acontece? Foi discutido vários assuntos, naturalmente, para se formar, se montar, naturalmente, aquele grupo. Então, justamente com o Dom Antônio, fizemos um planejamento. Como, claro, a primeira nós tivemos a separação. Então, nessa reunião que nós tivemos, que foi muito proveitosa, né? Lá nós formamos grupos, tá? E esses grupos foram formados por regiões, tá? Essas regiões se compõem praticamente as 8 regiões que nós temos hoje, né? Sim. Tá? Então, ela vai ser coordenada de que formas? E isso ainda está em análise, está estudando. A princípio, a gente vai ter o nosso bispo, que praticamente vai ser a referência, né? Nós vamos ter um coordenador e nós vamos ter também a parte de secretaria, vamos ter a parte de movimento, que a gente chama, para termos naturalmente uma organização. Antes nós não tínhamos essa organização, tá? Então, o que é que a gente vai trabalhar agora? Justamente nessa organização, entendeu? Que nós temos que naturalmente fazer esse planejamento aí, todinho aí, entendeu? Mas assim, a ideia é atingir, por exemplo, né? Você tinha falado de 3 hospitais. Isso. A ideia é atingir quantos hospitais? E você tem alguma ideia, por exemplo, de ampliar? Como é que vocês estão pensando? Com certeza, o máximo possível, naturalmente, né? É o máximo possível. Hoje, com o número de membros, já é um número suficiente, porque nós tínhamos no passado, né? No passado, nós tínhamos 11 pessoas. Hoje, nós já temos 54, fora as novas inscrições que nós temos. Então, o que acontece? Esses grupos serão formados, entendeu? Terão uma coordenação, serão feitos por regiões, como eu lhe falei, né? E vamos trabalhar dessa forma, tá? Por exemplo, a região Santa Cruz vai ter naturalmente uma equipe, entendeu? Entendi. A região de, vamos colocar uma outra aqui, Santa Maria Gorete, entendeu? Então, todas elas naturalmente vão ter uma coordenação, entendeu? Vamos ter uma equipe que vai trabalhar. E nós praticamente vamos ficar direto nesta parte de organização. Vai ter um mapeamento, talvez, dos hospitais? Sim, vamos ter um mapeamento dos hospitais. Nós pegamos uma parte do que nós já tínhamos, do projeto anterior, nós vamos só revitalizar um pouco essa parte da estrutura dela, né? Entendeu? Entendi. Porque antigamente, quando nós começamos, nós não dividimos a pastoral. Como assim não dividimos? Porque, tipo assim, tinha a pastoral, que era a parte voltada para a saúde hospitalar, que chama de arquidiocesana, voltado para a área de saúde, tinha a parte pastoral que seria a fitoterápica. Entendi. Entendeu? Então, ela ficou dividida. Agora entendeu? Ficou dividida, entendi. Agora ficou dividida. Entendeu? Então, é esse projeto que nós temos aí, que está sendo elaborado, que inclusive nessa reunião praticamente é a gente que vai coordenar, vai ter uma outra equipe que vai coordenar a fitoterápica, né? E a gente vai trabalhar dessa forma,
vamos dividir o grupo, entendeu? Por regiões. Vamos trabalhar em uma coordenação, entendeu? Vai ter uma coordenação principal, que nós deveríamos ter um coordenador, um vice-coordenador, um secretário, entendeu? Para sabermos administrar melhor, naturalmente, essa situação que nós temos. Agora, a ideia é de atingir tanto os hospitais privados quanto os públicos, qualquer hospital, a ideia é essa? Exatamente, a ideia é essa, entendeu? Atingir a todos eles, entendeu? Para poder desenvolver esse trabalho. Porque, na verdade, a gente vai precisar, a missão é grande, na verdade. A gente pode pensar assim, nós tivemos uma reunião, nós tivemos 54 pessoas participando. Mas para o número de hospitais que nós temos ainda é pouco. É pouco, pois entendeu? 54 é melhor que 11, mas ainda é pouco, né? Não, com certeza, exatamente. Uhum. E não necessariamente você precisa ter uma formação na área da saúde, porque a pastoral da saúde hospitalar, ela dá um preparo para você poder fazer parte, como nós falamos lá com a Ana no segundo bloco, mas é interessante você poder fazer parte da pastoral da saúde hospitalar, é um ramo importante, né? Principalmente todos nós que estamos passando pela pandemia, vivemos esse problema da pandemia, quanta ajuda você pode dar na pastoral da saúde hospitalar. Então, o chamado, ele é importante, né? Eu sei que nem todo mundo se identifica com essa área, mas também muita gente se identifica, né? Estive doente, né, e foste me visitar, acho que tem essa questão, né? Exatamente. Inclusive, nós começamos lá com o padre Luís Rabelo, que ele naturalmente trabalhou como nosso orientador. Nós tivemos essa parte, foi muito proveitosa, aprendemos muito, entendeu? A minha área, na verdade, direta não é essa, na área de saúde, minha área de engenharia, para você ter uma ideia. Eu, como ministro, como minha esposa também, ministra da Eucaristia, trabalhamos naturalmente com ele nesse período. Então, uma área que, claro, é um aprendizado muito grande, que é um pouco do lado nosso pessoal que a gente desenvolveu esse trabalho, né? Entendeu? Mas também tem essa partilha, né? Com certeza, para vocês no retorno do hospital, ou também, isso engrandece também cada um, né? Com certeza, a gente aprende muito, na verdade, engrandece muito. A gente vê praticamente várias situações, aquela que, tipo assim, a gente espera nunca encontrar. A gente tem que saber, ter, na verdade, um certo domínio com relação a isso, entendeu? Mas, a partir do momento que a gente está ali com o nosso irmão, entendeu? Já levando uma palavra, uma escuta, que, na verdade, a escuta é muito importante. Havia situações que a gente não falava nada, a gente ouvia muito, entendeu? Então, todo esse trabalho que a gente vai fazer é muito gratificante, naturalmente, com relação à pastoral. E terá um retorno praticamente muito positivo. Com o grupo que nós estamos, naturalmente, fazendo, com o número de pessoas que nós já temos, esse trabalho vai ser bem relevante para a nossa igreja também, entendeu? Agora, tem alguma outra reunião projetada? Já, a princípio, tem uma reunião marcada agora para o dia 6, entendeu? Mas, como também nós fazemos parte, eu também faço parte da arquidiocese na área de obras, nós já temos um compromisso nesse período. Talvez nós tenhamos que mudar, entendeu? Então, eu já tenho essa data que nós temos aí para fazer a nossa próxima reunião, entendeu? Nós estamos vendo o local, como recente, nós tivemos a última agora na segunda-feira e vamos ter outras demais aí. Agora sim, vocês não têm vontade de fazer não sei como se chama, fly, né? Fly, esse negocinho que coloca no WhatsApp, para fazer uma propaganda nas paróquias, né? Nos avisos dominicais, para pessoas interessadas por uma reunião mais geral, não tem essa ideia? Sim, não, pois é, é ótimo, é tudo isso que nós estamos desenvolvendo. Tanto é que a primeira reunião que nós tivemos foi agora, segunda-feira. Entendi. Que englobou praticamente essas 54 membros que nós tivemos lá. Então, nós já temos essa próxima reunião marcada, esse próximo encontro, que vai ser todo discutido. Quer dizer, estamos naturalmente desenvolvendo essa formação ainda, entendeu? Que é para justamente termos toda essa estrutura para poder trabalhar. Porque é uma exigência grande, naturalmente. Então, nós temos que ter
a devida atenção com relação a isso, entendeu? Vocês então não pensaram ainda em cursos, encontros para esse 2022? Não, nós estamos pensando tudo aí. Tanto é que, como estou te falando, foi a primeira que nós tivemos, foi agora. Entendi. Entendeu? Mas a ideia é que virão cursos, virão encontros, formações? Com certeza, entendeu? Durante todo o período que nós deveremos ter, vai haver essas formações que são extremamente necessárias para a gente, entendeu? Nessa reunião que você participou, dos 50, para muita gente também foi uma surpresa conhecer a Pastoral da Saúde Hospitalar. É a primeira vez? Muitos deles foram a primeira vez, entendeu? Graças a Deus tivemos um bom número, a princípio, porque nós tínhamos antes, né? De pessoas, de médicos participando, que vai ser fundamental para o desenvolvimento da nossa pastoral, naturalmente. Isso foi maravilhoso, naturalmente, ter a participação de todos eles. Diáconos, naturalmente, estão participando também. Todos eles, naturalmente, vão trabalhar com a gente, envolvidos justamente toda nessa área. Seria bom depois fazer uma reunião também com os diretores dos hospitais, os coordenadores, na época do Círio, na época do Natal. Sempre bom também fazer isso, né? Para mobilizar, enfim, acho que é importante isso, né? Com essa direção, olha, é um trabalho... Isso. Hein? Perfeito, com certeza. São sugestões. Não, com certeza, deveremos ter, provavelmente sim, entendeu? Porque é uma estrutura que nós temos que ter. Entendeu? Essa estrutura, ela tem que ser bem organizada, entendeu? Então, requer, naturalmente, essa atenção. Porque são muitos hospitais que em Belém, na região metropolitana, são muitos hospitais. Muitos hospitais, com 50 certeza. 50 pessoas ainda é um número... É muito pouco ainda, muito naturalmente, pouco. para que a gente tem. É verdade. 98355-2380, 98355-2380 é o telefone através do qual você pode ter acesso à Pastoral da Saúde Hospitalar, né, e ali fazer um contato. Ainda não há cursos, ainda não há eventos marcados, mas aí você pode ligar, né, para o Oswaldo, para a Ana, conhecer um pouquinho mais sobre a proposta do Pastoral da Saúde Hospitalar. Não precisa você ter uma formação específica na área da saúde, se você tiver melhor ainda, mas há muita gente que tem vontade de adequar, às vezes, aquela formação em uma pastoral. É bom, né? Você tem aquela formação, poxa, eu queria aproveitar aquela minha formação para fazer parte de uma pastoral. Eu ouço muita gente falar isso, perfeitamente, né? Correto. Não acontece também lá? Bastante, acontece bastante lá. Então, a gente recebe muito comunicado, graças a Deus, nós tivemos uma boa aceitação. E aquilo, naturalmente, estamos ainda expandindo todos esses projetos aí, entendeu? Que agora, com o número de pessoas que nós tivemos no primeiro, acredito que isso deve se multiplicando, naturalmente, no decorrer do tempo. Tá certo. E também, acho que essa expansão faz com que a igreja tenha justamente a penetração nas obras de misericórdia, né? Acho que é isso que tem essa penetração, essa capilaridade nos momentos mais difíceis e mais duros, né? Acho que a pandemia trouxe essa sensibilidade. Dom Antônio tem essa sensibilidade, isso, né? Acho que ele deve ter falado isso muito para você. Foi, né? Exatamente. Sempre é um ponto forte, naturalmente, que ele nos toca, entendeu? Isso mexe muito com a gente. Então, nós temos essa missão, naturalmente, como católico, entendeu? Como nós somos também ministros da Eucaristia, temos essa missão, naturalmente. Qual é a paróquia de vocês? Santa Cruz. De Santa Cruz. Paróquia da Santa Cruz, Santa Cruz tem uma região ali cheia de hospitais, né? Exatamente. Tem o Hospital Porto Dias, Santa Clara, vários hospitais. Lá não teve um período que nós estávamos trabalhando com o Padre Falcão. Nós estávamos muito Falcão. Fizemos muitas visitas lá no Porto Dias, entendeu? Fizemos cursos, naturalmente, lá também. Então, trabalhamos lá. Então, é uma região muito acentuada de hospitais que tem lá. Vocês fizeram também muito cursos e aqueles hospitais também de lá, não necessariamente foram os hospitais de lá perto, né? Ou foram os hospitais de lá? Não, a Ordem Terceira não é para lá, né? Não, a Ordem Terceira já é de outra região, entendeu? Já de toda, mas atuamos lá também, entendeu? Não só na região lá da Santa Cruz, em todas as regiões que foram necessárias. Infelizmente, o nosso número que era bem reduzido.
entendeu? De membros que eram da pastoral. Mas o interessante é que vocês se mantiveram firmes, né? Com certeza, exatamente. Porque o número, mesmo sendo 11, mas se mantiveram firmes, né? Exatamente. Conseguimos, naturalmente, fazer várias visitas em hospitais, lá no pronto-socorro mesmo, também já fizemos visita. A Ordem Terceira é um ponto de referência nosso que a gente tem, é um hospital eminentemente católico, né? Tivemos um apoio muito grande dessas celebrações todas lá na capela. Ah, entendeu? Na capela. Sim. Lá na capela. Hoje, era o Padre Luiz que fazia? Era o Padre Luiz Rabelo quem fazia, entendeu? Nós tínhamos lá todo domingo lá, entendeu? À tarde nós fazíamos a celebração lá. Muito bem. Então, tá certo. Muito bem. Quero agradecer ao Oswaldo, né? Mais uma vez dar o telefone, 98355-2380, 98355-2380. Agradecer ao Oswaldo mais uma vez a sua participação aqui no programa Janela Aberta, desejar saúde, né, a todos nós, né? Perfeito. Porque todos nós temos que ter saúde para trabalhar na Pastoral da Saúde, né? Correto, perfeito, exatamente. Desejar sucesso, né, no correto. programa de vocês, no trabalho de vocês, que a Pastoral da Saúde possa crescer mais do que já cresceu, né? Fiquei muito feliz de ver esse progresso de vocês. E 30 segundos para suas considerações finais, por favor. Bem, gente, aqui vai o nosso agradecimento. Nós ficamos muito mesmo satisfeitos com a retomada da Pastoral da Saúde. Era um momento, naturalmente, que nós não esperávamos, graças a Deus veio através de Dom Antônio esse convite, organizamos todo aquele material, já que ficávamos com nós mesmos. Nós tínhamos todo esse projeto em mãos, trabalhávamos junto com o Padre Luiz. Então agora é seguir em frente, entendeu? Com as bênçãos de Deus, nós vamos alcançar o nosso objetivo, que é aquele nosso irmão que está no hospital. É aquele nosso irmão que precisa de uma escuta, naturalmente, para poder ser fortalecido, sair dali, naturalmente, com uma outra vida. Então a gente pede a Deus que Ele nos abençoe essa caminhada nossa, de todos os membros, de Dom Antônio principalmente, para seguirmos em frente. Tá certo. Mais uma vez, muito agradecido pela sua participação no programa muito obrigado de hoje. Também, eu agradeço. Muito sucesso. E agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana em mais um Janela Aberta. Me desejei aí feliz 2022, né? Quer dizer, não tive ainda a oportunidade, nosso primeiro programa desse ano. Um grande abraço, né? Até a próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.